Olá, tudo bem? Estamos de volta com o nosso canal F1, o canal que ajuda você a pensar. E agradecendo a participação, agradecendo a audiência dos amigos que estão acessando o nosso canal e também fazendo comentários, elogiando e fazendo sua crítica. É muito importante. Bom, no programa de hoje nós vamos estar fazendo um debate sobre esse momento que está acontecendo no Brasil, principalmente com relação à prisão de Lula. Veja que essa prisão de Lula deu o que falar, viu? Também vamos ter a oportunidade de ouvir e ter a participação do Paulo Vilaça, ele que é crítico de cinema. Ele foi entrevistado pelo Renato Rovai. Nós pegamos um trecho da fala do Paulo Vilaça, quando ele fala e critica o Mecanismo, a nova série da Netflix, Mecanismo, que está causando muito rebuliço com algumas pessoas, principalmente na questão política, já que a Netflix, segundo algumas pessoas que é da área política, diz que está criticando bastante o governo de Lula e tal. Nós vamos ouvir o que o Paulo Vilaça, que é crítico de cinema, tem a nos falar. Também vamos ter aí a participação dos moradores lá de Curitiba. Os moradores lá de Curitiba, eles estão se queixando que as pessoas que estão fazendo acampamento em pró a liberdade de Lula estão fazendo uma ruaça, eles estão esculhambando, eles estão sujando a cidade de Curitiba. Também vamos ouvir a participação da Gleisi Hoffmann, ela que é presidente do PT, fala com relação a essa prisão que para ela é arbitrária, que para ela é mais um golpe, faz parte do golpe tramado pela direita no Brasil. Muito bem, esse será a nossa base dos comentários de hoje no nosso F1, o canal que faz você a pensar. É bom que a gente tenha uma noção do que está acontecendo em nossa cidade. O governador da Bahia, o governador Rui Costa, ele esteve aqui na cidade de Jacobina e olha que coisa boa, né? Autorizou a construção da Policlínica de Saúde e obras de abastecimento de água. Que bom, que legal que isso está acontecendo aqui na cidade de Jacobina. O governador Rui Costa cumpre a agenda de trabalho em Jacobina, no centro-norte baiano, onde autoriza o início da construção da Policlínica Regional de Saúde, orçada em 11,18 milhões. Também dá autorização para a Embasa lançar edital de licitação para a implantação do sistema de abastecimento dos povoados de Cajazeiras, Lagoa do Santo Antônio, Sobrinho e Estrada Nova. Isso é muito bom, é interessante, né? Vamos esperar que essas promessas venham se concretizar com a coisa já feita, não é verdade? Bem, outra notícia que deixou muita gente assustada foi também com o acidente com o nosso companheiro, o jornalista Gervásio Lima, que sofreu um acidente na estrada entre Tanquinho e Riachão do Jacuípe. Na noite da última sexta-feira, dia 13, o jornalista Gervásio Lima, 43 anos, colidiu o carro que dirigia com um caminhão na BR-324 entre as cidades de Tanquinho e Riachão do Jacuípe. Segundo informações, Gervásio, que seguia na companhia de 3 colegas, foi socorrido inicialmente para um hospital de Riachão do Jacuípe e em seguida transferido para a Feira de Santana com escoriações e fraturas nas costelas. Os demais ocupantes não sofreram gravidades. Ainda de acordo com informações, Gervásio, que é funcionário público atuando no governo do estado, na Secretaria de Desenvolvimento Rural, não corre risco de morte. Sua esposa Virgínia, que reside aqui em Jacobina, seguiu para o seu encontro na cidade de Feira de Santana. Que o nosso amigo Gervásio tenha uma excelente recuperação, força e vamos torcer para que tudo ocorra bem. Pois é, gente, continuando ainda com os nossos comentários, algo que tem chamado bastante atenção também são os manifestantes pró-Lula que se aglomeram perto da Polícia Federal. Em discurso, a Gleisi Hoffmann disse que Lula era um preso político e que por isso os apoiadores do petista
permanecerão em Curitiba até que ele seja solto. O problema vai muito além disso, segundo as pessoas que são contra o Lula. E o que acontece? As pessoas estão reclamando, os moradores lá de Curitiba estão reclamando que essas pessoas que estão acampadas estão fazendo baderna, segundo eles, né? Nós vamos ouvir então o que esses moradores lá na cidade de Curitiba estão falando com relação aos protestos contra a prisão de Lula. Vamos ouvir. O vizinho ao lado da esquina ali, ele vai perder toda a grama da frente, que ele fez já faz pouco tempo. Fez uma gramada bonita ali na frente. Está todo mundo ali com barraca, com um monte de coisa, e a casa vai ser destruída tudo. Tem muita barraca, tem muita sujeira, tem uma escola, tá, que a gente se preocupa bastante, uma escola municipal. Tem uma faculdade ali, gente. Tá? A sujeira está muito grande, o vandalismo está grande, a gente está com medo. A impressão que dá é que você está entrando num território que não te pertence, que você não pode passar por ali. Em nota, a coordenação do acampamento afirma que ele é pacífico, instalado em área pública e cumpre acordos coletivos de silêncio das 10 horas da noite às 7 horas da manhã. O acampamento diz que tem uma equipe que faz a limpeza, recolhe todo o lixo e pelas manhãs sempre tem essa mesma rotina. E pediu desculpa aos moradores pelos transtornos. Pois é, vale lembrar que a Justiça fixou multa de 500 mil a manifestantes pró e contra Lula. Veja só, a Justiça do Paraná fixou multa de 500 mil por dia aos manifestantes dos movimentos favoráveis e contrário ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ocupam o entorno da Superintendência da Polícia Federal no bairro Santa Cândida, em Curitiba. São réus que fazem parte desse processo, que estão sendo autuados a pagar 500 mil, certo? Que a Justiça determinou. Então, a Central Única dos Trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores, o Movimento Curitiba contra a Corrupção, o Movimento Brasil Livre, certo? O Movimento Vamos Pra Rua, todos esses movimentos aí vão ter que pagar a multa. Segundo o despacho assinado pelo juiz substituto da terceira vara da Fazenda Pública, diante de elevado número de pessoas existentes na área e com o intuito de dissuadir os réus. Todas essas pessoas aí, todos esses grupos aí terão que pagar essa multa. Pois bem, então vamos ouvir também a Gleice Hoffmann, ela que é presidente do Partido dos Trabalhadores e todo esse tempo tem estado lá em Curitiba e falando, discursando, dando seu apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ouvir. Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui na Vigília Democrática, na Polícia Federal, pelo nosso presidente Lula, em solidariedade a ele. Mesmo com essa chuva, com o tempo brusco, garoa, o pessoal continua aqui. Muita gente, não só de Curitiba, região metropolitana, vindo de todos os lugares do Brasil. E óbvio que hoje nós tivemos uma notícia muito ruim. Aliás, como consequência já do que tem sido as decisões de parte do Judiciário Paranaense, de tentar retirar o pessoal que está aqui no acampamento em vigília pelo presidente Lula. Achamos arbitrária a decisão da Justiça Paranaense de querer cobrar 500 mil reais de quem estiver aqui, cobrar uma multa. Nós já estamos tomando todas as medidas judiciais em relação a essa decisão, tanto a CUT, o PT, os movimentos sociais. E também estamos num processo de negociação com as autoridades aqui no Paraná, para que o acampamento, para que as manifestações possam ficar aqui. É um direito que nós temos, não pedimos para o presidente Lula vir para cá. Eles deviam saber que estavam lidando com a maior liderança popular da nossa história e, portanto, iria ter reação. Por isso, nós queremos dizer que vamos estar aqui sim para ficar ao lado do presidente Lula. Em segundo lugar, eu queria dizer para vocês que o presidente está muito bem. Quem o tem visitado tem dito que ele está firme, sabe das nossas manifestações aqui e pediu para levarem a Carta Capital para ele ler esse final de semana. Ele quer saber o que está acontecendo no Brasil. Também pediu para que a gente fizesse um resumo diário da imprensa para ele ter conhecimento das principais notícias e uma análise do que está acontecendo. E mandou um abraço a todos, agradecendo o apoio, agradecendo a solidariedade. Hoje também nós estamos aqui com um mês da morte de Marielle. Aliás, consequência de tudo isso que está acontecendo no Brasil,
desse golpe, dessa arbitrariedade, desse estímulo à violência, à intolerância. Então eu quero aqui, em nome do PT, de toda a nossa militância, dar um abraço à família de Marielle e também aos companheiros e companheiras do PSOL, que era o partido a qual ela pertencia. Bem, lembrando ainda, gente, que a situação continua complicada. Existem muitas pessoas que estão protestando lá na cidade de Curitiba contra a prisão do ex-presidente Lula e muitas pessoas também a favor da prisão do Lula. E a polícia tem uma preocupação muito grande justamente nesse sentido de evitar que haja um conflito. Porém, as pessoas estão reclamando, ouviu aí os moradores na cidade de Curitiba reclamando da sujeira, do barulho que esses manifestantes estão fazendo. Até que se prove ao contrário, eu tenho assistido aqui em um canal da internet a movimentação e eu não vi essa sujeira, esse barulho. É claro, uma manifestação na rua não vai ser uma manifestação que não vai ter zoada, não vai ter isso e aquilo. Porém, é uma praça pública. E eu já ouvi, ao contrário, já ouvi as pessoas dizendo, os manifestantes dizendo que durante a madrugada a polícia está chegando junto, certo? Está batendo, está chegando junto mesmo desses manifestantes. Acredito que tem que haver aí uma solução para esse problema. Com relação à série Netflix, pelo canal na internet, Netflix, o canal que tem feito bastante sucesso, há uma nova série agora, que é O Mecanismo, que é a nova série da Netflix. E falando sobre o mecanismo, que tem causado bastante debate e questionamento das pessoas. Algumas estão dizendo que essa série ela é uma série política, está servindo apenas para denegrir a imagem do PT, a imagem do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma Rousseff. Já quem está apoia a prisão de Lula e é contra o Lula, diz que a Netflix, essa série da Netflix não é nada demais, certo? Está contando uma ficção que, por coincidência, está atingindo a situação do Brasil. Mas essa série tem causado bastante estardalhaço com relação a esse tema. O Paulo Vilaça, ele que é crítico de cinema, ele deu uma entrevista no canal Estamos Vivo, do Antônio Renato Rovai. Nós vamos aqui reproduzir uma parte do depoimento da entrevista de Paulo Vilaça, quando ele fala justamente sobre essa série da Netflix e o diretor dessa série, que é o Padilha. Ele faz uma crítica bem direta com relação a isso. Inclusive, alguns comentaristas de cinema, eles têm dito que essa série ela não tem qualidade, ela não tem roteiro, que se decepcionaram muito com a Netflix e principalmente com o Padilha. E o Paulo Vilaça, ele não fala ao contrário disso não. Vamos ouvir o que ele fala com relação a essa série O Mecanismo da Netflix. Considero o Padilha um grande cineasta, mesmo. Considero um grande cineasta. Por exemplo, agora no Festival de Berlim, teve um filme dele, que é um filme novo, chamado 7 Dias em Entebbe, ele foi muito, muito criticado lá em Berlim. O pessoal realmente não gostou do filme. Eu fui um dos poucos que defendeu o filme. E eu sei da postura reacionária do Padilha há anos. Eu acho que é importante saber diferenciar. O meu problema com o Mecanismo não é o fato do Padilha ser de direita, e nem é, na verdade, o fato da série ter um viés reacionário. O que me incomoda na série, primeiro, como você já observou, é uma narrativa muito pobre. A gente pode discutir algumas coisas aqui sobre ela. Eu não vi a série toda porque chegou um ponto que estava me fazendo mal. Isso me chocou, sabe, assim, desde o princípio. Porque é uma série que... É isso que eu estava dizendo antes, assim, o fato dela ser uma série conservadora, com viés de direita, tem todo o direito de fazer isso. Todo o direito de fazer isso, inclusive, só para ressaltar um ponto que eu acho importante, disseram que eu critiquei a série, que eu não gostei da série, porque eu sou de esquerda. Aí eu peguei vários trechos da minha crítica ao Lula, o Filho do Brasil, em que eu faço críticas pesadas ao filme. Isso é horrível, não, mas eu acho que ele tem muitos problemas, assim. Por exemplo, a maneira como como o pai do Lula é retratado, como um cara caricatural, babando de raiva, ou como o próprio Lula é retratado em vários momentos, que é um personagem extremamente problemático na maneira como ele é retratado pelo filme.
Peguei um outro também trecho da crítica de um filme chamado Tapete Vermelho, com Matheus Nastergaile, que politicamente eu não poderia concordar mais com o filme. O filme defende reforma agrária, defende que os cinemas exibam filmes brasileiros, mas como está lá na crítica, assim, eu meto o pau porque ele faz isso de uma maneira muito falsa, muito artificial. E um filme recente também, relativamente recente, uns 3 anos, que é um filme de extrema direita, como o seu diretor, que é o Clint Eastwood, que é o sniper americano, que eu não poderia ter mais repulsa pelo que o filme prega, né? Porque é um filme que prega, é ufanista, ele prega o direito dos Estados Unidos invadirem qualquer país e sair matando quem for. O protagonista é um serial killer, porque ele compete com outros snipers para ver quem matou mais. Isso para mim é a definição de serial killer. E eu aponto tudo isso na crítica, mas eu dei 4 estrelas pro filme. E falei que o filme é muito eficiente. Assim, eu me sentia no lugar do cara. Então, assim, é perfeitamente possível você não gostar, não concordar com o filme e gostar do filme ou da série e vice-versa. Agora, no caso do Mecanismo, realmente, assim, é uma narrativa muito pobre em vários sentidos. Por exemplo, para começar, a narração do Selton Mello assim, o Selton Mello já é um ator. Eu gosto muito do Selton Mello como ator, mas ele já é um ator que tem a tendência a não enunciar bem as palavras. Você pode pegar isso de Volta Compadecida, Caramuru, você vai ver tudo isso. Ele sempre tem a tendência a falar assim muito baixo e ficar falando assim, quase sem abrir a boca, falando muito baixinho, muito rápido. Ele é o narrador dessa série. Então você esperaria que alguém ia falar com ele no estúdio de gravação e falar, olha, tudo bem, mas você é o narrador, eu preciso que você enuncie direito. A narração dele tem momentos que você não consegue entender nada. É horrível. Do ponto de vista de mise-en-scène, é uma mise-en-scène pobre, que aí eu compararia não a Vera Cruz, eu compararia as piores novelas da Globo. Eu não acho que essa série foi feita lá pra fora. A Netflix vai exibir lá fora porque, enfim, eles gostam de jogar conteúdo e mostrar que tem muita coisa. É uma narrativa quase televisiva e televisão pobre de recursos. A mixagem da série é extremamente problemática. Não é só o Selton Mello que a gente não entende. Tem vários outros personagens que a gente não entende. Mas é uma série, ela é fictícia. Opa! No início de cada episódio ela fala baseado em fatos reais. Quando você estabelece baseado em fatos reais, você pode fantasiar ou usar ficção. Por exemplo, Coração Valente, que é o exemplo que usar. Coração Valente fantasia muito... Sim, mas Coração Valente conta uma história que passou no século XIII. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Essa série não só foi lançada há poucos meses da eleição, mas ela foi lançada às vésperas do que os caras lá previam que ia ser o dia da prisão do Lula. Então, desculpa, não adianta falar que isso é coincidência, não é. E só essa sutileza, assim, que eu queria ser capaz de não admirar. Mas, por exemplo, só para fazer um elogio narrativo, o Lula não é sutil, não tem nada de sutil, é escancarado, mas mesmo assim, como apreciador de linguagem audiovisual, eu falo, eles fizeram a manha. Fotografar o Lula em um ambiente escuro, cercado de sombras, porque eles não, aí nesse momento eles nem precisam dizer assim, olha, esse cara é mau. A sensação do espectador é que ele é mau. Então, e isso é muito mais forte do que você dizer ele é mau. Não, por isso que eu acho uma bobagem imensa e quase que de amadorismo mesmo eles terem mentido nessa fala em vários outros momentos, porque eles não precisavam fazer isso. Eles podiam simplesmente ter usado recursos narrativos próprios do audiovisual, como a fotografia, como a montagem, e pintar de forma negativa. O problema é que eles quiseram ir além, queriam, sabe, escancarar muito, até pro cara que não consegue pensar nada, olhar e falar assim, esse cara é bandido. Então, o problema é o que isso faz as pessoas sentirem. Elas podem até falar, não, a série depois falou mal do Aécio Neves, que aliás foi o mesmo recurso que o Polícia Federal, a Lei para Todos, fez, para poder pagar de isento, de imparcial, na cena pós-crédito da Polícia Federal, eles botam o Aécio expõem o Aécio como um corrupto. Perto do Polícia Federal, o mecanismo, ao contrário, perto do mecanismo, Polícia Federal é cidadão quem? Em termos de linguagem, em termos de honestidade, mas a tática dos dois nesse sentido é a mesma. Eles pegam um cara que já está queimado na direita, o Aécio acabou. Eu sou mineiro, eu estou falando isso assim, pelo que conversa, enfim. E é fácil você pegar esse cara e falar assim, olha, esse é bandido, olha como é que eu sou isento. Não, você está usando um cara que já está queimado para poder pagar de isento. Mas ao mesmo tempo,
como o Padilha falou na entrevista dele, assim, não, a frase a expressão estancar a sangria não tem direitos autorais, ela não é do Jucá. Sim, ok, embora não seja uma expressão que eu costumo ouvir na rua com frequência, né? Tipo assim, bom dia, você vê. A questão não é só ele mudar a fala, é o fato dele escolher o Lula para dizê-la. Então, assim, não adianta, você tem que ser muito bobo, ingênuo ou mal intencionado para não dizer que essa série é profundamente desonesta. Pois então, tá aí a opinião do Paulo Vilaça, ele que é crítico de cinema. A esquerda, os grupos de esquerda estão criticando bastante a Netflix por causa dessa série sobre a Operação Lava Jato. Bom, essa reação dos petistas com relação a essa série O Mecanismo gerou muitos comentários, certo? As principais críticas feitas pela esquerda, a produção, que tem 8 episódios, ela estreou, parece que foi dia 23, tem como foco os personagens inspirados no ex-presidente petista Dilma Rousseff e também do Lula, e a mensagem que antecede a série e a produção do tipo. Primeiro eles começam a dizer o seguinte, aqui essa série é um programa, é uma obra de ficção inspirada livremente em eventos, personagens, situações e outros elementos que foram adaptados para o efeito dramático. A Netflix e o diretor José Padilha, eles são acusados de deturpar numa série ficcional, ou seja, nessa série eles são acusados de deturpar fatos relacionados às investigações. A Netflix, ela não quer nem saber, ela não respondeu a nenhuma questão, a nenhuma crítica direta sobre esta série. Porém, tem causado bastante rebu, a situação tem sido bem tensa, as pessoas têm feito uma crítica direta à Netflix, a Netflix não se pronunciou com relação a isso. O José Padilha colocou que é uma série de ficção, que não tem nada a ver, coincidia um fato com o outro. Alguns cineastas colocam que a série é mal feita, tem falhas no roteiro. A direção do PT coloca também que não omitiu fatos e que essa série está denunciando e colocando como bandidos o Luiz Inácio Lula da Silva e a ex-presidente Dilma. A questão está sendo bastante debatida. Você que não assistiu a série ainda, pode assistir, está lá na Netflix. Inclusive a Netflix perdeu muitos clientes, muita gente fechou a conta na Netflix, está indo para outro canal de streams porque está achando que a Netflix jogou uma bola fora com isso aí. Porém, tá aí, esse é o nosso comentário com relação à opinião do Paulo Vilaça, crítico de cinema aqui no Brasil. Obrigado a você que ouviu os nossos comentários, ouviu aí as entrevistas que nós colocamos, e estamos aí para o próximo programa do F1, o canal que faz você a pensar.